Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso grupo de estudo aqui no Zoom. Hoje temos a presença do Maurício. Deixa eu, opa, deixa eu me arrumar aqui, que às vezes eu me atrapalho, gente. Ao vivo é assim mesmo. Temos aqui a presença do Maurício, a Luana, como sempre, os dois presentes. O Henrique também está sempre presente no nosso grupo de estudo. E hoje nós temos aí um convidado especial, que é o Bispo Rodrigo Fadu, lá do Rio de Janeiro. E o Eduardo Augusto também está presente aí. Eu não sei se está nos ouvindo, mas está ali, está lá presente. Daqui a pouco o pessoal vai chegando e a gente já vamos dando início aí ao nosso tema de hoje, que é referente ao que é a Umbanda. Só um minutinho. Estamos aí, chegando a Neide também, acabando de chegar. Hoje nós vamos falar sobre o que é Umbanda. Trouxe um pequeno material para a gente poder falar do que é Umbanda. A gente vê pessoas realmente falando de Umbanda de duas formas. Ou de uma forma que ainda não se entende muito bem o significado da religião de Umbanda. Deixa eu puxar um pouquinho o microfone aqui para ver se melhora para vocês aí, tá? Não sei se as pessoas elas entendem o que é Umbanda. Tem gente que fala que de Umbanda de uma forma muito ritualística. Outras pessoas falam de Umbanda como uma forma mágica, né, onde a gente vai conseguir resolver nossos problemas indo lá para o terreiro de Umbanda. E o leigo mesmo, aquele que não segue religião nenhuma, acredita que Umbanda é macumba, é coisa do diabo, é coisa do capiroto. E o que falta para essa população, dessa sociedade, para esse mundo de pessoas é informação. Então, a gente faz vários vídeos falando sobre vários temas de Umbanda, mas acho que está faltando cada vez mais a gente falar do que é Umbanda. Então, hoje eu trouxe aqui algumas coisas para a gente poder falar de Umbanda. Primeiramente, eu vou falar aqui rapidamente, aí depois, quem quiser cortar, falar alguma coisa em cima do que eu for falando, vocês levantem a mão, a gente vai liberando o microfone para vocês, tá bom? Temos aqui então, o que é Umbanda? Acima de tudo, para as pessoas entenderem o que é Umbanda, é primeiramente entender que ela é uma religião. Umbanda, ela é religião. Ela não é seita, mas sim algo onde um grupo de pessoas reunidos busca se religar ao sagrado. E religião, né, eu já fiz um vídeo falando o que é religião, porque muitas pessoas, quando a gente pergunta o que é religião, elas sabem explicar a sua religião, mas não sabem falar sobre o que é, no modo universal, o que é religião. Religião é quando um grupo de pessoas se reúne numa estrutura física e ali seguem rituais, doutrinas, fundamentos, e buscam se ligar àquilo que consideram-se sagrado, né? Deus, a natureza. Então existem várias religiões. E a Umbanda ela é uma religião porque ela tem todas as características de qualquer religião que você possa conhecer, desde o catolicismo, desde do evangelho, desde as igrejas pentecostais, que se dizem serem as únicas religiões, né, perfeitas. Religião é religião, e nós somos religião. Umbanda tem aqui características como ritual, tem a estrutura física, são as características de toda, assim como toda religião tem. Né? Tem seus rituais, tem estrutura física, tem altar, tem sacerdote, tem doutrina, fundamento, sacramento, batismo, casamento, sessão fúnebre. Tem pessoas que acreditam que a Umbanda ela não faz sessão fúnebre, acredita? E ela, sim, a religião de Umbanda faz sessão fúnebre, faz casamentos. Tem pessoas também que não acreditam que a Umbanda é um lugar onde se pode fazer matrimônio, casamento, batismo de crianças, né? Feito batismo de crianças. Então, tá tendo o quê? As mesmas características das outras religiões. Tem reza, tem oração. Então, a Umbanda ela é, sim, uma religião. Eu coloquei aqui mais algumas coisinhas também, que a Umbanda ela é uma religião monoteísta, que acredita num só Deus. Ela acredita também nas divindades, que são os orixás. Acredita também, tem a sua fé voltada às entidades, os guias espirituais que se apresentam como falanges, os arquétipos. Então, as pessoas falam assim que a Umbanda, eu estou levando assim um pensamento para aquele que é leigo, aquele que realmente não conhece nada de Umbanda e sai falando
tudo da nossa religião. Então, a religião de Umbanda, primeiramente, ela acredita num só Deus, Deus único, Deus universal. E temos ali os orixás como manifestação de Deus à natureza em nossas vidas. Nós não acreditamos que o orixá Xangô é Deus. Né? Nós vamos lá louvar Xangô, Ogum, porque são deuses. Não, são manifestações de Deus, do único, lá de cima. Deus único. Então nós somos uma religião monoteísta. Eu não vou falar de outras religiões, mas sim da nossa, que é o mais importante. A Umbanda, ela é uma religião fundada em 1908. Isso todo mundo já conhece, mas aqui tem muitas pessoas ainda que não sabem que a Umbanda é a única, se eu não me engano, posso estar errado, mas eu posso dizer aqui de boca cheia que é a única religião brasileira. Fundada por um brasileiro, por um índio brasileiro. Tô mentindo, né? O Rodrigo já fez assim, ó. Depois eu vou abrir aqui para ele falar. Mas eu vou dizer assim, da nossa religião, ela é 100% brasileira. Fundada por um brasileiro, por um médium brasileiro, por um índio nativo do Brasil e traz todas as características do nosso país, Brasil, fundada em 1908, aqui no plano terreno. Né? Antes de eu dar continuidade, Bispo, vou liberar o microfone. Pode falar. Deixa eu liberar aqui o microfone. Bom, Pode falar. Peraí, mutou. Peraí. o latim que significa religare, né? Religião, vem do latim religare, religação. Isso, a questão da Umbanda ser a única religião brasileira, é uma das, não a única. Também tem o Santo Daime, que foi fundada pelo mestre Raimundo Irineu Serra, que foi um seringueiro que recebeu a bebida dos índios ali entre Brasil, Peru, Colômbia, aquela região ali de fronteira, e ele tomava a bebida ayahuasca dentro do ritual indígena, até que um dia ele se recolheu e deu a revelação da Rainha da Floresta, que era a Virgem da Conceição, para começar a doutrina do Santo Daime dentro do ritual próprio. Então, também é uma religião 100% brasileira, assim como a Umbanda. Então, a partir Ótimo. eu não me recordo de outra, mas duas religiões que são 100% brasileiras, que é a Umbanda e o Santo Daime. Ótimo. Uma grande informação. O Santo Daime. Essa eu praticamente deixei escapar. Concorda, Maurício? Eu não sabia. Uma informação nova para mim. Já sabia que a Santo já existe, né? O Santo Daime. E também, agora, para mim, essa informação de que ela também é uma religião brasileira. Concorda, Maurício? Perfeito. Até é interessante dizer porque algumas pessoas não consideram a Umbanda brasileira justamente porque ela sofre algumas influências, né? Lá no início logo que se começou a difundir a Umbanda, muitos sacerdotes, dirigentes acreditavam que a Umbanda ela era africana, né? Justamente pela pela semelhança, né, da palavra Umbanda, né, que se encontrava em algumas regiões de Angola lá, por exemplo. Então houve essa confusão das pessoas acharem que Umbanda era africana, mas tu tá completamente tem completa razão quando tu diz que ela é legitimamente brasileira, né? Lembrando também que nenhuma religião no mundo, né, das que a gente conhece aí, elas nasceram legitimamente como são. Todas elas, as religiões, elas beberam em outras fontes, em outras vertentes, em outras religiões, né? O próprio budismo, ele nasce, por exemplo, no hinduísmo, né? Com alguns valores do hinduísmo, e esses valores são renovados na fé na visão de Siddhartha Gautama, né? Então, ao longo do tempo, apareceu vários budismos, como budismo zen, budismo tibetano, budismo chinês. A gente pode dar vários exemplos. Então, assim, ó, não é só a Umbanda por ser sincrética
que ela bebe em outras vertentes. Todas as religiões hoje existentes no planeta, elas também beberam em outras fontes, né? Até porque o próprio Jesus Cristo não era cristão, né? Jesus Cristo era judeu. Então, aí, se a gente for entrar nesse assunto de religião, a gente tem tema para a noite toda. Só isso que eu queria deixar claro, porque tem gente que ainda hoje acredita que a Umbanda é africana, justamente por reverenciar o orixá, tá? E alguns acham um absurdo essa questão da Umbanda beber em várias fontes. Eu acho que é isso que é bonito na Umbanda, Alex, irmãos. A Umbanda não impõe critérios e fronteiras limitantes para a busca do conhecimento. Ela busca um pouco em cada fonte na humanidade, sabendo que tudo hoje e tudo o que se refere sobre religião verdadeira só vem a trazer o bem para o ser humano e para a comunidade de um modo geral. E é assim que eu enxergo a Umbanda. E eu acho que o objetivo inicial realmente foi, através dessa diversificação, mostrar que tudo é possível e que o tão falado ecumenismo, hoje em dia, ele é possível. O problema é que as pessoas, elas têm dificuldade de aceitar a realidade dos outros irmãos, né? Elas querem impor a sua realidade. Isso não é religião, de maneira nenhuma. Eu vi uma frase ontem que dizia assim: se a tua religião te faz odiar alguém, mude de religião. Exatamente. Perfeito, perfeito. A, a gente quis começar falando dessa forma para que as pessoas pudessem entender que nós falamos de Umbanda como uma religião genuinicamente brasileira, porque ela traz características do próprio Brasil, além de ser fundada aqui no Brasil, né, como eu falei, ela também traz dentro dos seus fundamentos características do nosso povo brasileiro. Então você vê isso nas próprias giras, nas próprias arquétipos de Umbanda. Aí eu não vou ler tudo, né? Porque depois eu passo para vocês os documentos, que é aquela apostilhazinha que eu fiz, eu já passei para vocês, tá? No canal Nossa Umbanda, que a gente fez aqui, o que é Umbanda. Mas a gente fala também da história de Zélio, e tem isso, uma hora a gente pode fazer um vídeo só falando da história de Zélio, que tem muita coisa para se falar. Mas tá aqui, o que significa então a Umbanda como religião, então? É a manifestação do espírito para a prática da caridade. Basicamente é isso. O espírito desencarnado ou espírito encarnado. Você fala assim, mas como assim o espírito encarnado? Vai incorporar? Não, não. Nós somos representantes da nossa religião, da nossa prática. Então, o que é a Umbanda? A Umbanda é um de todos, Deus num todo, como eu falei até num vídeo que eu acabei de postar no YouTube, e nós fazemos parte também deste um. E a manifestação do espírito para a prática da caridade, quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas disse, eu pensando, avaliando, estudando, ouvindo outros irmãos falarem, eu pude perceber também que a gente pode nos incluir ali. Espírito, ele não fala que foi o espírito desencarnado na prática da caridade, mas sim o espírito. E nós somos espíritos também. Então, nós temos ali a manifestação do espírito, que é a nossa, ou a do desencarnado, que, através da manifestação de arquétipos, pratica o bem, pratica a caridade, pratica o quê? O amor ao próximo. Então, a religião de Umbanda não tem como praticar o mal, praticar algo que seja contra a lei do amor. Se você ver um terreiro onde está realizando práticas de magia negra, de amarração, fora o livre-arbítrio, fora o merecimento das pessoas, cobrar por consultas, por exemplo, ali não é uma religião de Umbanda. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Não é uma religião de Umbanda onde não se tem a prática do amor ao próximo, onde você não vê a prática da caridade. Eu já vi gente falar assim, mas eu fui num terreiro de Umbanda e ali a pessoa me atendeu rápido. Isso é caridade? Depende da forma que você vê caridade. A caridade muitas vezes não é aquilo que só dá, aquilo que a gente pode transformar na vida da pessoa só por uma simples palavra ou um simples abraço.
As pessoas querem receber e elas acreditam vendo a Umbanda como um lugar onde você vai pedir, elas acham que chega lá, pede e vai receber. Poxa, mas então, como é que faz então para receber mais rápido? Eu tenho que pagar? Não, é merecimento. Então, prática da caridade é muito importante falar isso. A gente acaba deixando muito isso de lado, né? É a raiz da Umbanda. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando anunciou a religião de Umbanda, falou muito sobre isso, a prática da caridade. E se você for na tenda Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira tenda fundada em 1908, existe até hoje, você vai ver que o próprio dirigente hoje, que está à frente dos trabalhos lá, fala muito disso, caridade. Tanto que a gente vê eles trabalharem basicamente em cima das dores, das necessidades das pessoas mediante ao plano espiritual, mediante a visão do plano espiritual. Não mediante aquilo que eu chego lá e falo, eu estou passando necessidade e preciso de emprego, eu vim aqui pedir emprego. É conforme merecimento. Então, as pessoas têm que entender que a religião, como o bispo falou, vem do verbo do latim religare, de nos ligar, e no nosso conceito é a Deus. Você vai à Umbanda para se ligar a Deus, para despertar essa sua religiosidade, despertar a sua fé, a sua crença. Onde ainda existem pessoas que vão buscar a Umbanda para as suas necessidades pessoais. Antes, elas até podem receber o socorro, o primeiro auxílio, né? Mas com o tempo elas vão despertando a religiosidade e vão se tornando umbandistas, que é a sua religião. Quanto mais falarmos de Umbanda como uma religião, mais vamos torná-la, diante aos olhos de uma sociedade, uma religião. Mas é preciso explicar isso. Não adianta a gente passar, falar, eu sou Umbanda, mas o que é Umbanda? Umbanda é quando a gente vai lá no terreiro, incorpora, dá passe, consulta, fuma charuto, bebe cachaça e só isso. Não, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Umbanda é uma religião. Umbanda, ela, como você mesmo falou, Maurício, ela é uma religião sincrética. Quando ela nasce no plano terreno, ela absorve conceitos de outras religiões. É por isso que há a confusão de dizer que a Umbanda ela é africana, porque ela traz os orixás, traz alguns rituais do culto de nação, mas não significa que ela é candomblé, não significa que ela veio da África. Ela veio do plano espiritual, ela veio do plano astral. Ela traz conceitos do catolicismo, como, por exemplo, o sincretismo dos santos católicos com os orixás, a defumação, o altar. Você vê altar no candomblé? Não tem altar no candomblé. Então não é uma religião afro. Não é uma religião que nasceu do candomblé. Ela absorveu com alguns conceitos, algumas características, algumas semelhanças do candomblé, mas ela não é candomblé. Ela tem um altar. O altar, praticamente, se você for ver, a maior parte dos terreiros tem santos católicos. Todo católico tem um altar em casa. Se eu não me engano, a maior parte dos católicos tem pelo menos um pequeno altar em casa. O altar é uma característica muito forte da Igreja Católica. E nós temos um altar, nem que seja pequeno, nem que seja somente com a imagem de quem? De Cristo, que mostra que é uma religião cristã. E isso, muitas vezes, as pessoas não falam, como eu sempre falo aqui nos nossos encontros. O que falta para a nós que somos a voz da nossa religião é falar também do cristianismo, falar de Cristo, mostrar que nós somos uma religião cristã. Não temos a Bíblia como uma forma de nos conduzir, né? Porque é uma religião livre, como o Maurício mesmo falou, mas nós temos ali o Cristo diante do nosso altar, lá no alto, e o exemplo que ele nos dá como um dos maiores mestres, maiores médiums que já existiu na face da Terra. Nós temos conceitos xamânicos. As pessoas falam muito dos índios nativos do Brasil, né? Mas quando nós falamos dos indígenas, nós estamos colocando aí também um pouco do xamanismo. E outras, como o espiritismo. O que tem a ver com o espiritismo? Tudo. Você está lidando com espírito, você está lidando com mediunidade, você está lidando com incorporação, psicografias, psicofonia, audição, vidência, clarividência. Quem é que vai... da onde veio tudo isso? Allan Kardec. Allan Kardec codifica, Allan Kardec organiza o espiritismo.
E é através disso que a gente traz para a nossa religião de Umbanda esses conceitos para que a gente possa saber lidar com essas mediunidades. Quando se fala em Umbanda, as pessoas falam mediunidade. Na Umbanda, o que vem à cabeça? Ah, incorporação. Ah, eu não incorporo, então eu não posso ser da religião de Umbanda, porque na Umbanda todo mundo incorpora. É aí que está o grande erro. A Umbanda ela é uma religião que tem mediunidade, não só a da incorporação, não só da psicofonia, mas outras qualidades mediúnicas que também nós colocamos em prática. Hoje nós vemos terreiros aí fazendo psicografia, nós temos médios dentro de gira que não incorporam, estão lá com a sua mediunidade de evidência, clarividência, sintonia, sensibilidade olfativa, e colocando isso em prática. Então, nós somos o quê? Uma religião sincrética, onde nós absorvemos características de várias religiões. Aí você vai encontrar terreiros que têm uma tendência maior para o afro, porque trouxe mais conceitos do candomblé. Uma outra terreiro de Umbanda que é mais católica, que é o seu altar tem mais imagens católicas, porque traz mais conceitos da Igreja Católica. Outra que faz mesa branca, que não se utiliza muitos elementos, que aí nós falamos que é a Umbanda mais puxada por espiritismo. Pode falar, Maurício. Viu, Alex? E por causa disso, tudo que tu tá falando agora, que é difícil a gente querer caracterizar como de uma forma absoluta como é que é a Umbanda, né? E normalmente quando a gente tentar dizer Umbanda é assim, a gente tá fadado ao fracasso. Porque, tipo, no livro do Saraceni, até tava dando uma olhada hoje, acho que é o Ritual Culto à Natureza, né? Umbanda, Ritual Culto à Natureza. Ele afirma ali que boa parte do fundamento da Umbanda, do seu ritual, é aberto para o aperfeiçoamento constante, né? Por isso que é difícil a gente definir o que é a religião de Umbanda, porque ela é uma religião aberta e está sempre se aperfeiçoando, né? Então, por causa de tudo isso aí que tu está falando, todas essas vertentes, que é difícil para a gente dizer exatamente o que é Umbanda. Eu acho que Umbanda é tudo isso, mais um pouco, e aquilo que a gente sente, né? Exatamente, não tem como definir o que é Umbanda. Até mesmo porque, quando eu vou só apertar aqui, peraí. Até mesmo porque para definir Umbanda é quase impossível você definir 100% o que é a religião de Umbanda, porque cada Umbanda tem as suas Umbandas, tem as suas diferenças. Fala lá, o bispo, fica à vontade. Ele está atento ali com alguma coisa. Quer falar, bispo? Pode falar. Liberar aqui. Só aperta o muto aí. Então, o conceito de Umbanda que as pessoas têm é um conceito que não dá para você totalmente, porque vai se esgotar as explicações e nós nunca vamos definir de fato o que é a Umbanda. O primeiro nome da Umbanda, inclusive, era Alabanda, e Alá era em homenagem ao orixá, que era sua encarnação. Então, até conceitos nem que seja uma palavra ou outra, a Umbanda assimilou. A Umbanda, ela é uma das religiões mais sincréticas que existem, porque a Umbanda ela aceita quase que tudo dentro dela. Você hoje em dia tem Umbanda que assimilou práticas do budismo, práticas do esoterismo, cristais. Você encontra Umbanda que tem imagens, você encontra Umbanda que tem imagens africanas, você encontra Umbanda que tem imagens católicas, porque a Umbanda ela não é uma religião que se esgota, é uma religião que está sempre em mutação. A Umbanda ela está sempre em mutação. Ela é uma das religiões que mais se adapta ao ambiente. Ela é uma religião que você consegue moldá-la. Não é uma religião fechada, dogmática. Por causa disso, nós não temos um livro
sagrado, como o islamismo, como o cristianismo tradicional, como até mesmo o budismo, que tem os Vedas. Nós não temos um livro dogmático, porque a Umbanda ela não é dogmática. Se você quiser colocar meditação transcendental dentro da Umbanda, ela vai casar perfeitamente com a Umbanda. Se você quiser colocar tratamentos cristais, ela vai casar perfeitamente com o tratamento. Até o Daime já foi inserido na Umbanda. Temos aí os Umbandaimes, né, giras de Umbanda com o Daime, porque a Umbanda ela é isso, ela é uma religião que ela veio para ajudar o ser humano a evoluir espiritualmente dentro da sua realidade. Ela não é uma religião excludente, exclusiva, ela é uma religião inclusiva. A Umbanda ela inclui, ela não é uma religião que fica apontando para outras religiões e falando, olha, a nossa religião é a verdadeira e só a nossa religião salva. Pelo contrário, ela aponta para outra religião e fala, olha, você está aí que é bom e serve para que nós também melhoremos a nossa religião. Então, nós vamos aproveitar isso de bom que vocês têm na religião de vocês. A Umbanda ela tem essa característica. Quando a Umbanda chegou aqui, Zélio de Moraes, o caboclo das sete encruzilhadas, anunciou a Umbanda, ele falou que a Umbanda teria Jesus como mestre supremo, mas isso não significa que a Umbanda ela não possa reverenciar também Maomé, Mahatma Gandhi, Buda. Não limita a Umbanda tão somente às palavras que Cristo trouxe. Embora elas sejam a máxima, né, não de forma dogmática, a Umbanda não pega ali o Novo Testamento e segue o que está escrito, aproveita as palavras de ensinamentos de Jesus, né, os bons ensinamentos. Apesar disso, não impede que nós, por exemplo, venhamos a beber do taoísmo, beber da fonte do islamismo e outras fontes mais que podem somar com a Umbanda. A Umbanda é uma escola da qual ninguém vai sair formado, pode ter certeza disso. A gente pode passar por todas quantas encarnações forem aqui nesse que a Umbanda ela ainda vai continuar aqui, se adaptando, se transformando, não importa quantas vezes a gente volte. Era só isso mesmo que eu queria apartar nesse momento. E para um rápido à parte para as pessoas que estão ouvindo também, eu escrevi aqui no chat para o pessoal que também tem a Jurema e o Catimbó, que são primas, irmãs da Umbanda, que também são religiões brasileiras, só para somar ao rol do início aí do vídeo. O que você falou lá do Catimbó, tudo tem uma grande. Tá ligado a Umbanda, né? Então tem Umbandas e Umbanda. É difícil da gente falar das Umbandas. Por quê? Porque a gente vai bater em várias teclas e a gente não vai conseguir definir, então, o que é Umbanda se começarmos a falar das Umbandas. Porque é muita coisa, é muito sincretismo na Umbanda, assim como o Brasil. Assim como a nossa terra brasileira, que acolhe a todas as crenças, todas as raças, todas as formas de vida. Você vai aqui mesmo em São Paulo, é uma forma de vida. Você vai aqui do lado do Rio de Janeiro, né, Bispo? É outra forma de vida. A pessoa fala até com sotaque diferente e está aqui do lado. Então, nós temos tribos diferentes no mesmo Brasil, no mesmo país. Se você chegar ali no Rio Grande do Sul, Maurício, Caxias do Sul, tchê, né? Fala tudo diferente. A gente acaba tendo essas diferenças, mesmo estando morando no mesmo país. Essa é a Umbanda que a gente conhece. Você está na Umbanda, só que você vai ter muita diversidade entre as Umbandas, entre as casas. Agora sim, nós temos características na Umbanda que nos direcionam para um trabalho de Umbanda, que é isso que a gente vai falar agora no próximo bloco, porque já está encerrando e a Diene acabou de chegar, né? Estamos encerrando aqui, faltando, deixa eu ver quantos minutos, 2 minutinhos. Para quem não conhece, eu vou pegar esses 2 minutinhos aí, eu vou pedir para o Bispo se apresentar aí para o pessoal antes de encerrar esse bloco, tá? Bispo, me fala um pouquinho aí do seu segmento e por que
bispo, né? Você tem 2 minutos aí para falar, vai lá. Bom, eu sou bispo sagrado ordenado da Igreja Católica Abracista. É uma ramificação católica que não tem ligação com o Vaticano, somos independentes, e é uma igreja livre, ecumênica, que não é dogmática. Como assim? Todos os membros da igreja podem também frequentar outras religiões, desde que não entrem em conflito, né? Você não vai entrar em conflito entre as religiões, querer levar o dogma de uma para a outra. Não acontecendo isso, não entrando em conflito, a pessoa sabendo lidar, ela é livre, porque nós entendemos que a espiritualidade ela não pertence a uma só religião. Então, sendo assim, eu mesmo sou também participante de outras religiões, visito a Umbanda, não sou membro de nenhum terreiro, mas isso conheço há um bom tempo, desde a minha infância, e estudo bastante a religião de Umbanda e outras religiões. Também sou fardado do Santo Daime. Para quem não sabe, fardado é um membro do Santo Daime que recebe a insígnia para trabalhar dentro da doutrina. E, a princípio, a minha militância tem sido na questão da intolerância religiosa. Eu milito muito nessa área, até porque eu mesmo transito entre diversas religiões, e aqui no Rio de Janeiro eu tenho um trabalho muito forte junto ao povo de santo, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Celebro em terreiros quando sou convidado, já celebrei numa saída de santo Candomblé, já celebrei uma missa no dia de São Sebastião, com homenagem aos caboclos, porque eu entendo que estamos aqui para somar e não para dividir, né? Nossa igreja, como eu já falei, não é ligada ao Papa. Nós temos o nosso patriarca que fica no Uruguai, patriarca Sebastião Camacho, é a autoridade máxima da igreja, sou subordinado a ele, vamos dizer assim, e ele